programa judaico, O Grande Debate, é uma iniciativa que visa promover o diálogo e a compreensão entre diferentes perspectivas dentro da comunidade judaica e além. Este programa reúne líderes religiosos, académicos e membros da comunidade para discutir temas relevantes tanto para o judaísmo quanto para a sociedade em geral. Os debates podem abordar questões teológicas, sociais, políticas e culturais, proporcionando um espaço para trocas respeitosas e enriquecedoras. Através dessas discussões, o programa busca não apenas fortalecer a coesão interna da comunidade judaica, mas também fomentar um maior entendimento mútuo com outras comunidades e tradições. É um exemplo de como o diálogo aberto pode contribuir para a construção de pontes e a promoção da paz e da cooperação entre diferentes grupos. O programa judaico, O Grande Debate, é uma iniciativa que visa promover o diálogo e a compreensão entre diferentes perspectivas dentro da comunidade judaica e além. Este programa reúne líderes religiosos, académicos e membros da comunidade para discutir temas relevantes tanto para o judaísmo quanto para a sociedade em geral. Os debates podem abordar questões teológicas, sociais, políticas e culturais, proporcionando um espaço para trocas respeitosas e enriquecedoras. Através dessas discussões, o programa busca não apenas fortalecer a coesão interna da comunidade judaica, mas também fomentar um maior entendimento mútuo com outras comunidades e tradições. É um exemplo de como o diálogo aberto pode contribuir para a construção de pontes e a promoção da paz e da cooperação entre diferentes grupos. One more mile to travel, one more dream to find, one more mile to travel, leaving yesterday behind. One more mile to travel, with the sunrise in my eyes. One more mile to travel, where forever never dies. Cada curva desta estrada trouxe um novo amanhecer. Cada passo que dei ontem ensinou-me a crescer. Levo histórias na memória como estrelas sobre o mar. Cada sonho que persigo faz-me sempre continuar. Every road becomes a lesson, every heartbeat knows the way. Keep your spirit moving forward, there is always one more day. No último quilômetro, levo o mundo junto a mim. Cada sonho foi um passo que nunca chegou ao fim. No último quilômetro, olho o céu sem hesitar, porque toda a despedida é um novo começar. Every mile has made me stronger. Every bridge I've crossed with pride. Now I see the open future with the daylight by my side. Every song will keep on living. Every voice will carry on. Even when this road is over, another journey will be born. Se dia à noite voltar, vou lembrar-me de sorrir, porque quem vive a estrada nunca deixa de seguir.
meu peito. Rasgaste promessas no escuro do teu olhar. Juraste amor num sopro desfeito e deixaste o meu mundo a desabar. Traicionaste el silencio de mi pecho. Rasgaste promesas en la oscuridad de tu mirar. Juraste amor en un suspiro deshecho y dejaste mi mundo derrumbar. Nos teus braços encontrei abrigo, mas era mentira o teu calor. Beijaste-me como se fosse destino, mas escondias outro amor. In your arms I found my shelter, but your warmth was just a lie. You kissed me like it was forever, while hiding love you can't deny. De mi pecho, rasgaste promesas en la oscuridad de tu mirar. Juraste amor en un suspiro deshecho y dejaste mi mundo derrumbar. Traição ecoa no meu coração como lâmina fria na escuridão. Traição quebrou-se a ilusão, só restou dor na
peito. Rasgaste promessas no escuro do teu olhar. Juraste amor num sopro desfeito e deixaste o meu mundo a desabar. Traicionaste el silencio de mi pecho. Rasgaste promesas en la oscuridad de tu mirar. Juraste amor en un suspiro deshecho. Y dejaste mi mundo derrumbar. Nos teus braços encontrei abrigo, mas era mentira o teu calor. Beijaste-me como se fosse destino, mas escondias outro amor. In your arms I found my shelter, but your warmth was just a lie. You kissed me like it was forever, while hiding love you can't deny. De mi pecho, rasgaste promesas en la oscuridad de tu mirar. Juraste amor en un suspiro deshecho y dejaste mi mundo derrumbar. Traição ecoa no meu coração como lâmina fria. Fui soldado sem proteção, dei de tudo nesta vida. Recebi traição. Traição ecoa no meu coração como lâmina fria na escuridão. Quebrou-se a ilusão, só restou dor na minha mão. Traição ecoa no meu coração como lâmina fria na escuridão. Traição quebrou-se a ilusão, só restou dor na minha mão. One more mile to travel, one more dream to find, one more mile to travel.
travel with the sunrise in my eye. One more mile to travel where forever never dies. Cada curva desta estrada trouxe um novo amanhecer. Cada passo que dei ontem ensinou-me a crescer. Levo histórias na memória como estrelas sobre o mar. Cada sonho que persigo faz-me sempre continuar. Every road becomes a lesson. Every heartbeat knows the way. Keep your spirit moving forward. There is always one more day. No último quilómetro leva o mundo junto a mim. Cada sonho foi um passo que nunca chegou ao fim. No último quilómetro olho o céu sem hesitar, porque toda a despedida é um novo começar. Every mile has made me stronger. Every bridge I've crossed with pride. Now I see the open future with the daylight by my side. Every song will keep on living. Every voice will carry. Programa Judaico, O Grande Debate, é uma iniciativa que visa promover o diálogo e a compreensão entre diferentes perspectivas dentro da comunidade judaica e além. Este programa reúne líderes religiosos, académicos e membros da comunidade para discutir temas relevantes tanto para o judaísmo quanto para a sociedade em geral. Os debates podem abordar questões teológicas, sociais, políticas e culturais, proporcionando um espaço para trocas respeitosas e enriquecedoras. Através dessas discussões, o programa busca não apenas fortalecer a coesão interna da comunidade judaica, mas também fomentar um maior entendimento mútuo com outras comunidades e tradições. É um exemplo de como o diálogo aberto pode contribuir para a construção de pontes e a promoção da paz e da cooperação entre diferentes grupos. Muito boa noite, Sr. Ezequiel. Não sei se me está a escutar. Teu microfone desligado. O microfone está desligado. O seu microfone está desligado. Muito boa noite. Sr. Ezequiel. Alô? Sim. Sim. Boa Consegue me noite. escutar? Sim, como está? Tudo bem. Era só para dizer que, pronto, o Sr. Zaite hoje não poderá estar. Eu acho que vai entrar outro senhor a substituir o Sr. Zaite, mas até agora ainda não veio. É porque não sei onde é que ele se encontra, ou não sei, olha, agora não sei. Senhor Ezequiel, eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo que eu tenho aqui, que é Ok. para a gente começar a ver o que é o... Vamos começar com esta coisa do antissemitismo, e de hoje, e o que é, como é,
como podemos lidar com ele agora. Ora bem, este é muito importante, este tema. Vamos então a colocar aqui um vídeo para escutarmos bem e para sabermos um pouco. É pequenino o vídeo, só para sabermos o que ela nos está a transmitir, para a gente ter outras ideias. O que é antissemitismo? Qual a origem dos semitas e da hostilidade a eles? No vídeo de hoje, aqui no canal Tubipédia, você terá essas respostas. Por isso, não deixe de assistir esse vídeo até o final, ok? Tá bom. Se gosta de vídeos como esse, deste conteúdo do canal Tubipédia, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, ativando também o sininho. Assim você será sempre avisado quando postarmos vídeos novos aqui na Tubipédia. A Enciclopédia Britânica define antissemitismo como hostilidade ou discriminação contra judeus como um grupo religioso ou raça. No entanto, o termo tem por origem ou definição um conceito mais amplo, pois existem outros povos semitas além dos judeus, como por exemplo os árabes. Mas atualmente, quando se fala em antissemitismo, em quase sua totalidade, a referência está sendo dirigida aos judeus. Antes de falarmos sobre como surgiu o antissemitismo, vamos conhecer um pouco sobre a origem dos povos semitas. Quando falamos em semitas, estamos nos referindo aos povos, aos idiomas e às culturas que se originaram dos descendentes de Sem, que era um dos filhos do patriarca Noé. Vocês devem se lembrar dele por conta do dilúvio global registrado na Bíblia. As referências históricas de Sem também estão registradas lá. Vou colocá-las aqui na tela e também na descrição deste vídeo, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre ele. Os semitas antigos incluíam várias tribos árabes, além dos arameus ou sírios, dos caldeus, dos assírios, dos hebreus e de outros povos. Eles moravam em grande parte do sudoeste da Ásia e da Península Arábica. Conhecemos então um pouco da origem dos semitas. Agora, como surgiu toda essa hostilidade aos povos semitas, em especial a judeus, o chamado antissemitismo? Na antiguidade, a hostilidade aos judeus surgiu por causa de diferenças religiosas, uma situação que foi agravada com a competição com o cristianismo. No 9º século, os cristãos viam os judeus como um povo de forasteiros, cuja recusa a Cristo os havia condenado à migração eterna. Lembrando que desde 70 Anno Domini, eles perderam sua nação propriamente dita, caindo perante o Império Romano. Em grande parte da Europa, na Idade Média, foi negado aos judeus a cidadania e também direitos, além de exigir deles que eles usassem roupas diferentes dos demais, tendo ocorrido muitas expulsões de judeus em várias regiões da Europa naquele período. E foi nesse período que muitos estereótipos dos judeus surgiram, como a de que todos são gananciosos e que eles são conspiradores contra a humanidade. Esses preconceitos se estenderam até a Idade Moderna. Com o Iluminismo e a Revolução Francesa trazendo uma nova liberdade religiosa para a Europa no século XVIII, achava-se que o antissemitismo diminuiria, mas isso não aconteceu. Tanto que no século XIX, a discriminação violenta se intensificou e o chamado racismo científico surgiu, que baseou a hostilidade dos judeus em suas supostas características biológicas e substituiu a religião como base primária para o antissemitismo. Chegando no século XX, os deslocamentos econômicos e políticos que foram causados pela Primeira Guerra Mundial intensificaram ainda mais o antissemitismo, e o antissemitismo racista floresceu na então Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, o antissemitismo atingiu uma dimensão racial nunca antes vista na história humana. Os nazistas consideravam os judeus não apenas membros de uma raça subhumana, mas como um câncer perigoso que destruiria o povo alemão.
Segundo essa teoria absurda, os nazistas diziam ter a solução final para a questão judaica, que era o assassinato de todos. A ideologia nazista pregava que a eliminação dos judeus era essencial para a purificação e até mesmo a salvação do povo alemão. A perseguição nazista aos judeus levou ao Holocausto, no qual cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Mesmo com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo permanece até hoje, às vezes de forma velada e em outras de forma explícita mesmo. E essa foi uma breve definição de antissemitismo. Se gostou desse vídeo, não deixe de dar um like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Você pode saber de tudo o que acontece aqui no canal seguindo a gente lá nas redes sociais, @canal Tubipédia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais! Quer aprender mais sobre história? Então assista aos vídeos aqui ao lado. Boa tarde. Ora, muito bem, não sei se me estão a escutar. Sr. Ezequiel, Sim, estão a sim. escutar? Estão a escutar. Sim. Sr. Roberto, está-me a escutar? Estou escutando. Muito bem. Muito obrigado por estar aqui presente também conosco. Mais uma vez, o Sr. Ezequiel, o Sr. Zaite não pôde porque disse que cortaram lá Boa noite, Sr. Roberto. e cortaram lá a internet e então para amanhã já lá vão arranjá-la, segunda-feira, que hoje é domingo, não trabalham as empresas. E então que amanhã já tinha internet, gostava de participar, mas mandou um convidado para estar aqui connosco, mas até agora ainda não apareceu. Mas pronto, vamos dar a continuação do nosso programa e vamos começar pelo Sr. Ezequiel. Sr. Ezequiel, neste vídeo nós vimos que é verdade que o antissemitismo... Primeiro, boa noite, Sr. Roberto. Prazer vê-lo. Boa noite. Primeira coisa, Sr. José, se criou uma grande confusão, como é solito. Cioè, as pessoas não percebem a diferença tra nazionalidade, não percebem a diferença tra religione, não percebem a diferença tra o que é cultura, não sabem a diferença tra... Tem uma grande diferença. Il problema non è no antissemitismo, il problema è perceber o che è antisemitismo e o che è sionismo. Agora io vado a decifrare estas duas palavras, né? Perché aqui si sta a confondere tutto a causa di falta di cultura. Cultura a livello internazionale, cioè as pessoas non sabem o che stanno a dizer, sono legate tanto alla sopravvivenza che perderam a noção da ideologia, di quello che è a realidade. Allora, tem differenza, primeiro, tra sionismo e antisemitismo. As pessoas no mundo confundirono il sionismo con l'antisemitismo. Quando si parla di semita sono os árabes, semita sono os cristianos, semita sono os católicos, semita sono muçulmanos, judeus, são todos semitas, são todos da mesma descendência genética e culturale. Genética non si sabe, perché também oggi as culturas sono tutte misturate, i giudei também sono misturati con le culture esquenazite, cioè non existiam judeus esquenazitas, existiam só judeus separdita. Gli esquenaziti cominciarono depois da diaspora in Europa, quando i giudei, depois da Inquisizione, si spalharam na Europa inteira. Sionista è todas as culturas che tengono interesse no Stato giudaico. Sionistas são os judeus, sionistas são os católicos, sionistas são os muçulmanos, sionistas são os cristianos. Dunque,
todos contro todos. Si parla di antisemita, ma l'antisemitismo pode cominciare também no mesmo povo giudaico, per falta di cultura. Falta di cultura quando non è una cosa linda che sto a dire, ma quando as pessoas non conoscem o significato das coisas, sono anti di tutto, non sono antisionista, anti. La palabra anti è una palabra internazionale, una palabra che todos adaptano a todos. Dunque, tem giudei che sono antisemita mesmo, tem musulmani che sono antimusulmani, tem cristiani che sono anticristianos. Dunque, com'è che si può, essendo todos da mesma discendenza, dire antisemitas? Sono todos discendenti da Sem. Também os judeus europeus, os cristianos europeus, não existiam judeus nem cristianos na Europa. Os judeus e os cristianos chegaram na Europa depois da destruição do Templo de Salomone. Okay? Os judeus chegaram em Portugal, Espanha e Portugal, alguns chegaram já com os otomanos, e os cristianos se espalharam na Europa a partir da Costantinopoli, onde fugivam dos romanos, né? Fugivam dos romanos, e os romanos perseguitavam os cristianos nas montanhas. E depois a descida dos cristianos a Roma, nunca se casaram, e mesmo os judeus se casaram com o culto apostólico romano e criaram o catolicismo. Os católicos são casados também com o sistema, seja sionista que seja semita. Porque o catolicismo esteve criado por judeus, per motivo di sopravvivenza. E Roma, que era casada com o culto greco-romano. Ma também, da outro lado, temos os muçulmanos, que nasceram 630 anos depois, não como nacionalidade, como cultura islâmica. Juntaram o cristianismo com o judaísmo, criaram o islamismo. Se não existia a natura, hoje não existia o judeu. Se não existia o pacto de Abraão com a natura, hoje os judeus não existiam, nem hebreus nem cristianos. Dunque, dá a perceber se todo este sistema está ligado à inveja, cada um quer sentar no sítio de Deus, cada um quer sentar em cima de outros, dizer que o Dio dele é melhor do outros. Temos o primeiro revolucionário da cultura judaica, que é Jesus de Nazareth, que era judeu e era antirreligioso. Ele já prevedia na época que iria criar-se toda esta confusão. Então, come si pode? Io sono giudeo, non sono cattolico né cristiano, ma il cristianesimo fa parte dalle evoluzioni da cultura giudaica come il catolicismo. Chi è che creò il cattolico? Il giudeo. Então, come si pode dizer anti? Aqui temos il concetto sionista, e todas as culturas que eu já nominei estão ligadas a Israel, têm interesse na terra de Israel. Em Israel tem a cultura católica, que temos a presença do Stato Vaticano. Em Israel temos no exército israelita truppe cristiane, no exército israelita tem truppe islâmica, na polícia israelita tem polícia cristiana, tem polícia islâmica, muçulmana. Tem judeus que chegam em Portugal e dizem: il gruppo turistico, sono árabes e io sono giudeo. No, caro, sei também tu árabe, porque o árabe non è un'identità spirituale, o árabe è una nazionalità. Tem árabe cristianos, tem árabe muçulmanos, tem árabe judeus. Árabe é a nacionalidade de um. Todos os judeus sono árabes, chegaram menos os judeus ashkenazitas, que chegaram do Ocidente, mas também não existiam cristianos ashkenazitas. Eram todos árabes, anche também os cristianos. Não é que em Europa inventaram o cristianismo e em Europa inventaram. O cristianismo passou primeiro pela Etiópia, onde se fazia ainda a circuncisão nos cristianos.
perché il cristianesimo si espandeva in Etiopia e in Armenia, e in Etiopia scriverono la prima Bibbia. Dunque, il cristianesimo fa parte della cultura giudaica. Quando si casò col culto apostolico romano, naturalmente casando con le culture greche, mudò il sistema di da perseverar, mudó el sistema de gestión, y también ahí tenemos otra diferencia, confundieron las religiones con la cultura. Como ya dije una vez, las religiones se crearon 330 años después de la destrucción del templo de Salomón, cuando los judeos y los cristianos tuvieron una diáspora, y las religiones son sistemas gestionales económicos de culturas que pueden mudar la propia identidad dipendente dall'esigenza di un popolo o di uno Stato. La religione non può essere privata, non si può lucrare insieme alla parte spirituale delle persone, né si possono creare economie private dentro uno Stato. La religione si adatta dipendente dalle esigenze di uno Stato. Se io sono di cultura giudaica e vivo in uno Stato buddista, sono cultura giudaica, religione buddista, sto a pagare le tasse al governo buddista. Il termine conversion è adattato también per non giudeo, ma un termine, ahimè, pagano. Era adattato al sistema di pagamento monetario. È más attuale il termine appartenere al popolo giudaico, appartenere al popolo indo. Ok? Se io emigro in uno Stato tipo Europa, Brasile, todas culture, todas strutturas emigranti in uno Stato che emigrano di propria volontà sul territorio nazionale o internazionale, o dinero que transita, tem que virar per lo Stato que se escolhe para viver, ok? Nós podemos ganhar dinheiro só com o nosso trabalho. Dunque, tutto il sistema trabalha per o benessere comune. Dunque, non si può creare por lei economias privadas dentro uno Stato. As pessoas acendem la luz, già pagano le tasse allo Stato, ok? Dunque, privatizzando, temos un esempio in Brasile. In Brasile si crearono milioni di igreje, milioni di sinagoghe, milioni di... Cada uno è professore di Dio, está certo? Cada uno è professore di Dio. Lo Stato desapareceu. Então, l'identità nazionale, qualche persona vive in uno Stato, tem che servire lo Stato, indipendente dalla propria cultura. La religione, se io globalizzo un paese, toda struttura religiosa o dinero che transita tem que virar per lo Stato onde si vive. As pessoas possono essere ricche solo col proprio trabalho. E l'identità spirituale è una cosa personale tra te e la parte spirituale, non da fare commedia na internet, non da girare nei tali per la srua con fare a mostrare che uno è giudeo, ok? Non andare in giro a fare una sonda meglio da rua, a casino, gioelho, come fa un musulmano. Queste cose non sono di esempio. In idioma ebraico, l'itpaer è fare comedias, è fare dimostrazione. Okay? Ninguém tem que dimostrar nada a ninguém. Todo mundo trabalha per o benessere comune. Noi giudeos trabalhamos per o benessere do cristiano, do cattolico, che non mi vengano a dire che tem antisemitismo e che tem racismo. Nós judeus na Europa comemos comida porque o cristiano dá no nosso trabalho. Ok? E viceversa. Também nós, con la nostra tecnologia e scienza, vamos servendo também la cultura cristiana. Ma noi sopravvivemos a causa dos católicos. Dunque non dica che tem antisemitismo. Ok? Antisemitismo. Oggi il sistema antisemita non è uguale a 50-70 anni atrás, ok? Oggi è tutto legato al dinero, ok? Manda chi tem dinero. As pessoas non sono legate a un'ideologia, ok? Ma sono legate a sopravvivenza. Dunque mudano di igreja, mudano di sinagoghe, mudano di trabalho e mudano di Stato perché tem che sopravvivere, ok? Ideologia non tem nenhuma oggi. O mundo spirituale, come già parlavamo in antecedente, non tem nada a ver con la parte materiale. O mundo spirituale è altra cosa, ok? Non tem materia, non tem tempo e non tem. Agora, voltando attraverso al semita, io expliquei in 4 parole praticamente o che è semita e o che è si chiama sionista.
Ecco, agora vocês, io expliquei algún dettaglio e andiamo a ouvir il signor Roberto che pensa di questo assunto. No, io penso che il sionismo é uma coisa que Ezequiel, queria fazer uma pergunta, mas o sionismo de hoje é ainda aquela mesma promessa que Deus fez a Abraão, que não se cumpriu ainda totalmente, é isso? Ma signor Roberto, Abramo non era giudeo, ok? Abramo, il giudaismo incominciò in terra di Canaan con la quarta tribù di Yehuda, onde os giudei buscarono donde venne la dinastia di Re David, che ficora di 12 tribù. Da lì venne un nome giudeo. In Egitto era un ebreo, ma Abramo era caldeo, che non era giudeo. Abramo è il primo, come Cristo, il primo rivoluzionario della storia della cultura giudaica che perseverò antes del patto di Abramo con la natura, o giudeo era primitivo. Abramo è il primo che perseverò che il corpo podia comunicar con la parte spirituale, da onde vende poi todas as outras culturas monoteístas, e pose con un atto primitivo una parte del corpo na terra, il primo contatto con la terra antes da morte. Dunque Abramo entrò nella casa di suo padre, va distruendo tutta la statua che il papà faceva perché il padre era scultore, si reca no deserto e il suo asilo, il primo, si fa la circoncisione. Busca la circoncisione, pone na terra. È il primo contatto con la natura antes da morte, la forma primitiva da epoca para poder interpretare questo casamento. Dunque, por una parte, la cosa más naturale, por una parte di corpo na terra. Da questo atto nasce il monoteismo, il culto donde viene también il culto cristiano, perché vivia nella mesma terra, do corpo, noi precisiamo también i giudei come os cristianos, do corpo e da natura para mediar con la parte spirituale. Si casarono os hebreos e alguna tribù africana, tanto come disse la circoncisione è presente in Etiopia e in Armenia, tanto che in Etiopia, come disse il Signore, scriverono la prima Bibbia. Dunque, Abramo è artefice di ter casato depois, secondo il popolo giudaico, che accreditarono in un solo Dio monoteista, né? Dunque il Dio di Abramo perché Dio in todo el lado, porque la naturaleza en todo el lado. Los judeos stanno in todo el lado porque la natura è in todo el lado. Dunque il nome di Dio per la cultura giudaica è scritto nella natura. Il signor Roberto non può blasfemare la naturaleza, sta blasfemando volta atrás para ti. Ok, il signor Roberto, la natura tem muito, nós fazemos parte só de destes nomes, ma la natura tem muito outros nomes. Okay? Il concetto di Spinoza di dire che la naturaleza è Dio è un contrasto, in quanto se io dico che la natura è Dio, io materializzo la parte spirituale non si può dematerializzare, signor Roberto. La parte spirituale, na parte spirituale non esiste tempo, né matéria, né forma, né sexo. Sim, mas ainda a mesma promessa que Deus, que o Eterno fez a Abraão, aquela de dar aquela terra, é ainda essa promessa que hoje é o sionismo? No, la terra di Canaan, e sabe che i giudei inviarono spie per vedere che contenevano questa terra di Canaan quando voltarono, después da saída do Egitto, e in terra di Canaan si presenziarono os filisteos, né? Che da onde viene il nome filisteos, erano filistini, i filistei che lottarono contro, ma era un popolo che viveva molto secolo antes, non nei giorni di oggi. Dunque i filistei lottarono e David, che vinseo contro Golia, e il fico re di 12 tribù, il re David, donde ven dalla quarta tribù di Yehuda, ven la dinastia di re David, che buscò il nome di giudeo. Sionista è il signor Roberto sabe che a Gerusalemme
tem o lugar mais sagrado do cristianismo mundial, ok? Dunque, tutto il cristianismo mondiale, l'identità di Cristo per lo cristiano è a Gerusalemme, ok? Dunque, Gerusalemme non è prettamente solo giudaica, è una città también cristana, perché l'identità cattolica del mondo intero, ma también tem muita presenza cristiana también a Gerusalemme, né? Tem presenza vaticana, tem presenza... Dunque, non si puede, noi giudei non podemos, tenemos que convivir con nuestras culturas, non podemos convertir come intentan di fare los otros. Non esiste il convertire, tenemos que convivere. Il cristianismo, come fa parte della cultura giudaica, perlomeno da evoluzione del giudaismo, e il sionismo, come dice il signor Roberto, è tutta la cultura che tiene interesse all'interno dello Stato ebraico. Il Signore sa che la moschea di Omar è la moschea di Al-Aqsa, in assenza del giudeo, quando stiverono a diaspora, costruirono insieme all'Arca Santa dos Judeos. Dunque, il Signore sa perfettamente questo problema. Dunque, il tempio della Splanada della Moschea era il tempio di Salomone, ok? Dunque, questo è il problema ma il sionismo oggi è presente también dentro lo Stato ebraico, perché también los islamico partecipano col sionismo. Sono partecipi perché l'identità dello Stato ebraico in Israele comprende musulmanos, cristianos, católicos, giudeos. L'identità di tutte queste culture all'interno dello Stato ebraico non ha nada a ver con l'identità europea, cristiana, giudaica, ebraica e musulmana. Dunque, se il Signore sai dallo Stato giudaico, dove il Signore già disse che sono sionistas, musulmanos, cristiano, ma la mesma identità sionista del musulmano, cristiano, árabe, musulmano, cristiano, giudeos e cattolico che stanno a Gerusalemme non ha nada a ver con l'identità cristiana, giudaica, musulmana che sta in Europa o in altro continente, ok? Dunque non tenemos che confondere queste cose qui. Israele è uno Stato e lo Stato di Israele non comprende solo giudei, tem también Bahá'í. Dunque non è uno Stato che solo giudei sono il primo a salire. Lo Stato giudaico oggi sta in difesa del lugar más sagrado di Gesù Cristo, perché a Gerusalemme il Signore sa che os cristianos fazem la via crucis e abaixo da protezione dell'esercito israelita che protegge la via crucis. Mas Jerusalém é a antiga Canaã? É aquele lugar lá? La terra di Canaan, la terra prometida, la terra di Canaan era una terra che prometteva Abramo al popolo giudaico, né? La terra di Canaan, ma era dividita in vari settori, ma i Filistei era già un popolo che non esisteva. Sì. O che il Signore sta avendo oggi in Israele sono gente che viene dalla Turchia, dalla Siria, da vari altri stati. Dunque non esisteva. E os musulmanos sono ben integrati in Israele, lavorano in Israele, hanno imprese in Israele, hanno fabbriche in Israele musulmani. Cioè, non ha nada a ver col principio diciamo che il Signore sono musulmanos israelitas, sono cristianos israelitas, sono giudeos israelitas, come ten giudeos europeo, cristianos europeo, ten giudei che stanno nell'esercito europeo, francese, italiano, americano. Dunque la nazionalità è una cosa, il principio sionista coinvolge tutte le culture, ma l'Europa non può, pur essendo cristiana e giudea, perché c'è molto giudeo in Europa e también molto musulmano, ni todos podemos ser sionistas. Non c'è spazio per todos in Israele per vivere là. Dunque il sionismo uno può vivere
bem, um judeu pode viver também em Europa, como um cristiano pode viver bem em Jerusalém, um cristiano pode viver, mas tem que condividere la condivisione do benessere comune, che viene il benessere comune che viene dalla condivisione che parte dal sistema religioso. In uno Stato, come disse al signor Roberto, as religiões non podiam ser sistemas gestionais privados come oggi. Oggi purtroppo sono SPA private e cada uno fa business insieme alla parte religiosa, ma è contro la lei di Stato e contro la lei d'umanità, perché nós non podemos, todo o sistema che transita tem que virar sempre per lo Stato. Se io sono giudeo e emigro in uno Stato, o sono cristiano e emigro in uno Stato turco o quiero emigrar per mia volontà in uno Stato del Mozambico, io tengo che fare gli interessi dello Stato mozambicano, ok? Io emigrei per mia volontà, io emigrei con la mia cultura e tengo che adattarmi alle leggi di uno Stato e partecipare con l'economia. Indipendente da essere sionista, non sionista, così. Allora, nem todos giudei querem viver in Israele, nem todos cristianos querem viver a Nazareth, ok? Nem todos os muçulmanos querem viver a Jenin, ok? Tem muçulmano che gosta di vivere in Marocco, tem muçulmano, cada uno, la nazionalità è una cosa. Dio creò l'universo, dunque l'universo non appartiene a nessuno, noi siamo solo di passaggio nella nostra vita spirituale, ok? Dunque l'essere umano quiere privatizzare o che non le appartiene, quiere privatizzare nada appartiene a noi, quando noi vamos para là, lasciamo tutto qui in questa terra, sionista, non sionista, antisemita, semita, lasciamo tutto qui. Dunque, io vivo bene se io condivido l'economia con otros, perché vivan bene también. Questo è il sistema di collaborazione per poter avere una vita saludabile. Il dinero non tem que ser una forma di poter ser forte. Il dinero tem que ser condiviso per il benessere comune di todos. Okay? Il dinero è un'arma, o carro è un'arma. Se io non uso bene il carro, io vado a battere contro una parete, io mato le persone con il carro. Se io non uso bene il dinero, io gasto e tiro a svita le persone. Il dinero è una forma di lucro che serve per vivere una vita saludabile. Da chi ninguém sai da chi è ricco. Percebe? Dunque, quello che io spieghi al signor Roberto, che l'identità sionista in Israele, che comprende musulmano, cristiano, cattolico, non ha nada a ver con l'identità da cultura cristiana, giudaica, musulmana e europea. Sono due mondi completamente separati. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui no sentido que no caso, o antissemitismo é baseado na discriminação dos judeus. Mas sì. No caso, o judeu, o que identifica o judeu seria a circuncisão. Eu lhe pergunto... Ma la discriminazione, signor Roberto, non è solo per il giudeo. Ora vamos a vedere in Europa o islamico. Islamico noi sono fatti di molte culture. Tem cultura primitiva, cultura con muita cultura, gente, status come Arabia Saudita, che tem muita cultura. Siamo noi che non conosciamo queste culture, ok? Ma io, come dice il signor Roberto, la logica non è do musulmano che quiere fare lo che quiere, la logica è lo Stato che convida una cultura emigrante in uno Stato, chi è responsabile è lo Stato che ospita. Dunque lo Stato e tutte le culture emigranti têm que sujeitar la propria cultura pur mantenendo le proprie tradizioni alla cultura do Stato onde emigra. Noi
se io decido di migrare in uno Stato, io posso mantenere la mia cultura giudaica, ma tenho que sujeitar a minha cultura allo Stato perché io migrei per mia volontà. Lo Stato non mi pediu nada. Ok? Dunque, va a ter discriminações per il muçulmano, è perché tem o burca, è perché tem aqui, è perché tem lá, è per il giudeo, è perché tem parrucca, è perché tem aqui, tem per il cristiano, perché tem la cruz molto grande o mais pequena. Cada uno quer fazer. Discriminações tem também em África contra os brancos, tem também contra os cristianos em África. Discriminação. O que é discriminação? Lo Stato è un'entità, ok? Lo Stato programma lei. Non importa quantas culturas emigrano in uno Stato, ma las culturas têm que sujeitar-se a lei que lo Stato manda às pessoas. Dunque, as pessoas, se io globalizo un paese, as leis serão per la globalização global e todas as culturas migranti têm que respeitar a lei do Stato onde si emigra. Uno non può fare quello che quiere, nem pode orar no meio da rua, nem pode na rua. Se lo Stato diz que tu non pode portar la kippa na cabeça, non pode buscar portar o burka na cabeça, tu non porti o burka e non porti la kippa na cabeça, né? Perché se io non gosto questo tipo di cultura, io emigro in un altro Stato. Allo Stato non gli importa nada la mia persona, ok? Lo Stato è una come si dice? È un'entità. As pessoas sono entità differenti. La lei è altra cosa. La lei è uguale per tutti. Dunque, cada Stato tem la propria legislazione e cada cultura tem que adaptar-se à legislação deste Estado, ok? Nós não podemos mudar as pessoas dipendente da come nós queremos. Ma se io ti convido no mio Stato e io sono proprietario di uno Stato, io o il presidente di uno Stato, io sono responsabile per la tua sopravvivenza. Ok? Dunque, dal momento che tu emigri, io ti tengo che entregare trabalho, comida, seguranza e non so, se io non posso riceverti nel mio Stato, io ti lascio a casa tua. Ma também o compromesso è do straniero che quando emigra tem que ter conhecimento da cultura. Se io emigro in Angola, tem que ter conhecimento da cultura angolana. Non posso vivere uno Stato e parlare mal del suo Stato. Io emigrei para che io possa lavorare con me. Io tenho que rispettare lo Stato indipendente se tenha una cultura differente o no. Diga, signor Roberto. É, isso mesmo, Ezequiel. Eu acredito que o antissemitismo, como estava dizendo para Ezequiel, então praticamente o judeu ele é caracterizado em relação aos outros pela circuncisão. Então eu sempre achei que a ideia, aquela decisão que Abraão teve com Deus da circuncisão é mais ou menos como, porque eles na época tinham muitos rebanhos, né? Então é quase como marcar uma ovelha, uma cabra do rebanho, a circuncisão, para dizer que aquele povo é um povo escolhido, né? Signor Roberto, noi stiamo a parlare di 2500 anni atrás. È un tempo molto limitato perché il mondo tem séculos, bilhões di anni. Dunque noi stiamo parlando solamente di 2500 anni atrás, è molto poco. Okay? È molto poco. E il tempo passò tan rapido e as religiões si desenvolveram, as culturas si desenvolveram muito rapidamente. La circoncisión è il passaggio dal mondo primitivo, onde viviam,
al riconoscimento che il corpo podia comunicare con la parte spirituale. Solamente il riconoscimento di Abramo di conseguire perseverare che il proprio spirito in un corpo, perché il corpo è una cosa, lo spirito è altra. Se il Signore non come, il Signore appartiene alla natura, se il Signore non come, il corpo comincia a comer dos ossos, continua a sopravvivere. Ok? Dunque temos il corpo e la parte spirituale. Se soffre il corpo, soffre alma. Donde ven también todo el concepto cristiano. Ma da questo momento, da circoncisión, incomincia la relazione col proprio corpo e con la parte spirituale, onde due elementi, corpo e natura, sono due elementi di mediazione con la parte spirituale. Ah. Percebe, signor Roberto? Mas eu fiquei sabendo que no antissemitismo, na Segunda Guerra Mundial, ele foi praticamente... Qual foi a origem? Beh, Hitler teneva una innamorata che era giudia, era una famiglia giudia. E Hitler era giudia? No, era otra era appassionato per una giudia, teneva un grande amore per questa giudia così, e la famiglia lo largò, lo ripudiò, lo lasciò andare e trattò male. E poi steve in psichiatria, steve in un manicomio, steve in guerra, dunque él teneva disturbi mentales también. E dunque él era contornato da odios che una vez non existían tutti questi disturbi mentali che esistono, che oggi ten medicinali, ten dottor, una vez non esistía nada di questo. E la locura di él trosse él all'odio nei confronti poi dello giudeo, questo grande odio. Él perdeu questo grande amore che era una giudia e ficou afastado desta família, por meio da família dele. Pegou a raiva dos judeus porque a judia ele não conseguiu conquistar a mulher. Aqui na Itália... Ma agora temos também oggi, tanto che Eva Braun era giudia, dunque Eva Braun era giudia, dunque di famiglia giudia, dunque oggi também tem muita gente che va verso il giudaismo, non viene accettato e fica raivoso. Sono raive che oggi, una vez la psichiatria non esistía, esistía ma non tenía medicamentos. Las personas, era un nome maluco, era un nome che passò guerre, passò steve in manicomio también. Non è da giustificare, non si può giustificare un nome di questa locura. Ma il problema è che il mondo, quando tiene un loco, tutti vanno atrás di él. Il problema che acontece anche nel mondo di oggi, cioè quando tiene un loco, la persona per evasiare la propria raiva contro un sistema vanno atrás do loco. Muitos profetas também foram considerados, foram ditos que foi dito que eram loucos, né? Que diziam que eram loucos. Profetas, tem muito profeta che il Signore sabe, oggi tem la droga, oggi se non fumavam também na época, non si può sapere, né? Tem que racionalizar e ter o pé no chão. O che temos di reale è la natureza in frente alla nostra vista, ok? Un rabbino mi disse, quando studiavo Torah da miudo, mi disse: il Signore tem che studiare la Torah, ma tem che essere indipendente con la propria cabeça. Okay? La Torah può essere, come la Kabbalah, può essere percepita da varie entità, onde possono vivere la propria realtà o passare a locura. Ok, passare a locura. Dunque, noi temos che interpretarla. La Torah non è interpretata no scritto, la Torah interpretiamo noi interiormente, la verità è che noi stiamo interiormente noi, perché al final della nostra vita, signor Roberto, temos que llegar a una conclusión, chi somos noi rispetto alla vita, ok? E questa conclusione viene solo dal nostro interiore, ok? Non sarà un rabbino, non sarà un pastore della Chiesa a dire quello che temos que fare, signor Roberto. Dunque noi temos que ver, studiar, ma temos que ser indipendenti con la propria cabeça. Dunque la verdadera interpretazione
viene dalla nostra attitudine, dalla nostra... La vita non è solo una sinagoga, la vita non è da gente. Mas o povo judeu não pensou nunca em fazer um templo novo, mas não no mesmo lugar. Signor Alberto, la questione del templo è altra cosa. La questione del templo, nós não podemos viver come 2000 anni atrás. E non podemos ricreare o che ricrearono 2500 anni atrás. O templo materiale, tutto che materiale è costruito per os homens, per via spirituale, ma tutto che è spirituale non tem contatto con la materia. Ok? Dunque, se il Signore alludendo a un templo materiale costruito per os homens, para ricreare la storia nel tempo è una cosa. Se una persona allude al templo spirituale, il templo spirituale di Dio non ha nada a ver con la parte materiale, con la terra. Dunque, il tempio è un'identità materiale, ma il tempio spirituale verdadero è interiore a noi. Dunque, il tempio, non esiste tempio che sia materiale. Il materialismo tutto era concretizzato perché noi também concretizziamo, noi siamo dipendenti dalla parte spirituale, ma il tempio verdadero è interiore a noi, ok? Non tem nada a ver com a matéria. Mas tá certo, mas Ezequiel, uma coisa que eu queria saber em relação ao antissemitismo, que de muitos dizem que Hitler tinha um parente hebreu, um parente judeu, alguma coisa assim. Eu não sei se isso é verdade. O que vocês... Agora estas cose, sabe que quando comincia uno, tudo vanno atrás, interessi econômicos, inveja, agora também le guerre sono provocate por dinero. Tutto è la mesma cosa, cioè incomincia con una ischiquero, si dice in portoghese, e tutto vanno atrás. Aquí tem interesse econômico. Le guerre, quando acaberanno queste guerre, cominceranno da qui a 5 anni, cominciano dall'altro lato. Tem che consumare armi, signora. Quando le inveja, il lucro. Nas guerras, i generali, non tem solo generali giudei in Israele, tem generali in America, in Russia. Tem judeus che sono parte dell'esercito russo, tem giudei che sono parte dell'esercito americano, tem giudei che sono parte dell'esercito angolano. Dipende, cioè non tem nada a ver. Os judeus è un'identità spirituale, è legata a un'identità spirituale che non ha nada a ver con la nazionalità e così. Le guerre sono sempre fatte per interessi, dunque la storia si ripete perché è il dinero che provoca l'inveja hasta quando l'essere umano non llega a un equilibrio di sopravvivenza che coinvolge l'umanità intera, hasta che tem differenze economiche, il mondo non potrà avere equilibrio. Logico. Agora, la delinquenza, se non tem delinquenza, a polizia com'è che ganha dinero? Pois é, o antissemitismo não é uma coisa cristã. Não é um sentimento cristão. Em vez, o cristianismo foi... Ma quando si parla di antisemita, per chi conosce la parola reale, va contro musulmano, contro cristiano, contro giudeo, contro cristiano, contro cattolico. Sono todo semita, todo discendenti da Sem riguardo alla parte culturale. Allora, la parte romana apostolica tiene alcun da ver con la Grecia, dunque si distanzia un poco da queste culture. Ma quando il cristianesimo fa parte del semitismo, l'antisemita. Dunque è una parola maggiore che dice, o quando io vedo nei giornali o vedo da internet, ma vocês sono sionistas, e confondono sionismo col semitismo, col antisemitismo. Si dice, tutto Israele sono delinquenti, tutto Israele sono criminali. Cioè, non sanno che in Israele c'è musulmano, c'è cristiano, l'identità, la persone non tem conoscimento di questa relazione che tem all'interno di Israele. Dunque, l'identità israeliana all'interno di Israele sono sionisti anche i musulmani, también i musulmani. Dunque, la gente non tem conoscimento perché
as culturas se desenvolveram tanto rapidamente que se afastaram das realidades que são verdadeiras. Ma todas as culturas que se desenvolveram hasta hoje são ligadas à economia, não à cultura. Mas Ezequiel, Sion, mas sionismo não vem da Sion, que é um monte que tem em Jerusalém, que é proprio no periodo sì, ma l'Europa vede il sionismo come ritorno alla terra dove i giudei vivevano na época. Logico che chi volta non è il mesmo giudeo di 2500 anni atrás. Logico che i cristiani e i musulmani di oggi non hanno nada a ver con los musulmanos cristianos di 2000 anni atrás, 2500 anni atrás. Non potremmo dire, io sono parente di uno che viveva nella terra da giudeo. O è che parente? Chi sa se una moglie di un rabbino stava violentata da un turco? Non si può sapere. La gente busca l'impossibile non possibile. Dunque i giudei di oggi non hanno nada a ver con il giudaismo di 2000 anni atrás. Oggi i giudei también sono un poco misturados con los cattolici, con los cristianos. Non ha nada a ver. La cultura è una cosa, la nazionalità è altra cosa e la parte religiosa è altra cosa. No? Confonderon tutto e crearon questa confusione per poter lucrare proprio. Allora, la persona vede Israele come un'entità, tra l'altro chi convidò il giudeo a votare per la terra di Israele e steve partecipe il Vaticano e l'Europa, dunque l'Europa è partecipe di questo ritorno alla terra santa del giudeo. So che temos un particolare a rispetto di questo Stato islamico che dovían sì convivere con i giudeos, l'islamismo tiene che ver, sabe che gli islamici tengono muito status e tem problema tra eles, tra sunita e xiita também, não são todos iguais islâmicos. Tem status muçulmanos que conviveram com os judeus, com os cristianos, tem status muçulmanos que nunca conviveram com questa cultura, nunca não têm conhecimento dessas culturas. Dunque temos a lidar, queste culture naturalmente stanno a entrare in Europa e l'europeo non conosce ninguna delle culture, ainda pior. Dunque stiamo a lidare. Quando emigra un essere umano in uno Stato, non emigra un essere umano, emigra una cultura e quando la cultura è negativa, le cose stanno molto, molto differenti. Dunque io non tratto l'essere umano che viene, io sto convidando una cultura e se io non tengo conoscimento della sua cultura, io non busco la responsabilità. Ok? Dunque, la convivenza, io già vi disse, viene dal benessere comune. L'antisemita che si scaglia contro il giudeo, non tem conoscimento. È un antisemitismo ignorante quello di oggi, perché non sanno il significato delle cose. Certo. Dunque siamo a lidare in un mondo sintetico creato per la volontà umana e il non equilibrio umano, e ci stiamo a passare dal mondo spirituale che è creato per la parte spirituale, che non abbiamo scontato con ella ainda, solo dopo la morte. Ma il mondo materiale sta creando autismos religiosos, culturais, che non tengono a raiz certa. Cioè è tutto alterato per la mente umana, dipendente dalle proprie esigenze. L'egoismo umano che è legato al dinero e alla propria sopravvivenza. Dunque temos a lidare con autismi creati per l'uomo, non per Dio. Signor José. Io non so se il signor José è presente. Comunque, signor Roberto, io gli do un'opinione perché sim, eu estou aqui presente e estava a escutar-vos a vocês. Eu tenho um pequeno vídeo a representar se o Hitler, como dizia o nosso irmão Roberto,
se tinha alguém de família. Há quem diga que o Hitler era judeu, tinha descendências judaicas. Eu tenho um vídeo em que não sei se vocês têm tempo de escutar. Eu não sei se vocês querem mesmo escutar este vídeo que eu tenho aqui. Signor José, io tengo che ritirarmi tra un poco perché tengo alcune cose. Io agradeço, signore, per ter convidato aqui na sua trasmissão. Io termino aqui la mia conferenza, in quanto io non posso andare a buscare cose do passato. La mia visione è solo una visuale do futuro, per migliorare la società del futuro e non vivere solo una disgrazia do passato. Porque nós temos que aprender a viver, não cometer os mesmos errores do passado, mas temos que realizar o futuro, melhorando o futuro para todos. Sim, então fica para a próxima este tema. E já dá para pensar e já dá para refletir. Muito obrigado por ter convidado. Obrigado. Por isso então, agradeço a vocês, Sr. Ezequiel, mais uma vez a sua obrigado. E o Sr. Roberto também igual. Esperamos para a próxima ver mais pessoas aqui conosco, no nosso meio aqui. Uma boa noite, Shavuot Tov para todos. Boa noite, Shavuot Tov.